Oi, pessoal. Meu nome é Denise e eu sou estudante do curso de Teologia Bíblica Interconfessional da Uninter. Bom, como vocês podem ver aí o livro, o título do slide, nós vamos continuar hoje na nossa segunda aula, tá? Estudando o livro de Eclesiastes. Antes eu vou botar aqui para vocês, quero conversar com vocês, quero começar essa aula corrigindo um erro que eu cometi na primeira aula, tá? Teve uma parte assim mais pro final do vídeo, da aula número 1, que eu falei assim, ó, que debaixo do sol significa quando anoitece, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer significa quando amanhece. Os nossos dias trabalhando debaixo do sol aqui na Terra, tá? E aí vou ler para vocês alguma coisa mais que eu acrescentei. Uma vida de trabalho diário, que nunca muda. À noite nós descansamos e de dia trabalhamos. E sempre é assim, né? Dormimos de noite, descansamos e de dia voltamos a trabalhar. E qual é o sentido de tudo isto? Trabalho, prazer, poder, riqueza, sucesso? Para que tudo isso, né? Para que serve tudo isso? Esses não podem ser o único foco do ser humano, né? Nós ficamos perdidos na confusão debaixo do sol até que o mundo caia sobre nós e o tempo finalmente termine. Então, a vida é assim uma sucessão de repetições, né? Então, vaidade debaixo do sol significa quando amanhece, né? Debaixo do sol as pessoas estão trabalhando, à noite descanso, né? Eu sei que existem pessoas que trabalham à noite, mas a maioria descansa. Bom, vamos para o nosso primeiro slide. Deixa eu voltar aqui. Como nós falamos na aula anterior, na aula número 1. Opa, aqui, isso aí, nosso primeiro slide. Então, qual é a nossa aula número 2? Nós vamos, então, como eu falei na primeira aula, estudar cada versículo do capítulo 1, né? E o título desses versículos é A Vaidade de Todas as Coisas Terrestres. Nós vamos estar lendo o versículo 1 agora. Palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém. Eu vou explicar esse versículo. O título pregador aqui se refere a uma função ou profissão, significa aquele que ajunta ou aquele que reúne as pessoas. No caso aqui também, né, filho de Davi, essa expressão está falando de Salomão. E Salomão convoca uma assembleia de sábios para discutir formalmente o sentido da vida. Na aula número 1 eu expliquei que o significado da palavra eclesiasta era pregador ou professor, ou então aquele que reúne uma assembleia, né? Então, no caso aqui está dizendo, né, que o pregador, que é Salomão, ele fez uma assembleia, né? E nessa assembleia, tá? Isso aqui é da pesquisa que eu fiz, foi para discutir formalmente o sentido da vida. Agora vamos para o próximo slide. O versículo, nós vamos ver agora o versículo número 2. Vamos ler primeiro. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades é tudo vaidade. Vamos ver aqui, ó. Aqui eu pesquisei várias coisas em vários livros diferentes, né? Então a expressão vaidade de vaidades é uma expressão familiar à expressão cântico dos cânticos ou santo dos santos. Tá? Então isso está dizendo assim como na Bíblia fala cântico dos cânticos e santo dos santos, também tem essa expressão vaidade de vaidades. E neste versículo é possível estar expressando superlativo. O que significa isso? Que exprime uma qualidade num grau muito elevado. Aqui está exprimindo que vaidade é o cúmulo, uma grande quantidade de coisas, né, de absurdos ou amontoadas ou maior dos vazios. O que significa isso aqui que eu falei tudo meio junto, ficou um pouquinho difícil de entender. Então, o superlativo dessa frase, vaidade de vaidades, ela está exprimindo que a vaidade está num grau muito elevado, tá? Está exprimindo uma grande quantidade de vaidade. Então, a outra coisa que exprime também nessa duas palavras, vaidade de vaidades, é o cúmulo. O que significa o cúmulo dos absurdos? Significa grande quantidades de coisas amontoadas, coisas acumuladas. Então as pessoas vão acumulando coisas, tá? Absurdas, e isso acaba se tornando uma vaidade.
Então, vaidade das vaidades expressa, no caso, a grande quantidade, uma quantidade muito elevada, né, de vaidade. As pessoas costumam acumular coisas e aí está expressando a grande quantidade de vaidade, superlativo. E o pregador começa num tom nada positivo, declarando que a vida terrena é fútil e sem sentido. Por que eu sei disso, né? Primeiro, porque eu pesquisei. E segundo, que ele termina a frase aqui Aqui, ó. É tudo vaidade. Então, é tudo. Tudo inclui tudo. Então, ele chegou a uma conclusão de que tudo era vaidade. Então, ele afirma, né, que tudo é vaidade nessa vida terrena debaixo do sol. Então, outra coisa que eu queria falar também, né, que tem a ver com esse versículo 2, que muitos, né, que estudaram sobre o livro de Eclesiastes e a história, a vida de Salomão e esse livro de Eclesiastes, conclui que o livro de Eclesiastes é negativo ou pessimista, só porque o autor utiliza a palavra vaidade, tá? E uma coisa assim que eu pesquisei aqui, que em hebraico é Hebel, tá? Eu não fiz o slide, mas Hebel, não sei se diz Hebel ou Hebel, né? Que significa literalmente vapor ou sopro. Então, a vaidade vem dessa palavra. Então, o que acontece? Tu sopra, o sopro já desaparece, né? Então, essa palavra vaidade vem dessa palavra do grego hebel, sopro ou vapor, que está significando algo que é insubstancial, que falta substância, que é imaterial. Tu não pode pegar um sopro, né, e agarrar na tua mão o sopro. Então, por isso que vem dessa palavra do hebraico, né, hebel. Então, e também essa palavra do hebraico, hebel, essa palavra vaidade que vem lá do hebraico, também significa transitório, que dura um certo tempo, né? Então, muitas coisas que as pessoas querem e conquistar não são coisas eternas, são coisas que duram pouco tempo. Então, por isso que muitos concluem que o livro de Eclesiastes é negativo ou pessimista, porque as coisas elas são imateriais, né? Muitas coisas não duram muito tempo, né? São transitórias, são passageiras e não são físicas às vezes, algumas coisas que as pessoas conquistam. Outro sugere que quando diz vaidade, significa que a vida longe de Deus é o maior dos vazios. Isso aqui que eu estou falando para vocês é a opinião de algumas pessoas, né, estudiosos que pesquisaram nos livros que eu li, né? Depois do final de todas as aulas eu quero botar na bibliografia, né? Todos os livros que foram pesquisados. Mas uma coisa que eu quero falar a respeito do livro de Eclesiastes, que dá para entender claramente, é que a própria vida é vaidade de vaidades, né? Que o próprio viver Salomão ali expressa muitas vezes que é vaidade viver debaixo da terra, debaixo do sol, né? Debaixo do sol. Então, como eu disse anteriormente, vaidade vem de uma palavra hebraica que significa hálito ou vapor e qualifica a vida como algo que passa depressa. Então, é por isso que essa palavra, hálito, sopro ou vapor, ela expressa essa palavra vaidade. Vaidade vem dessa palavra porque significa algo que passa depressa. Então, muitas coisas que a gente quer conquistar, elas passam depressa e nem teriam motivo para algumas conquistas, né? Não faz muito sentido algumas conquistas porque se torna vaidade. Eu quero porque me faz falta? Estou precisando disso? Não, eu simplesmente quero. Meus olhos viram, eu desejei e eu quis conquistar, né? E sempre que lermos a palavra vaidade em Eclesiastes, podemos pensar no que é sem sentido, mas também naquilo que passa rápido, né? Então, resumindo assim, às vezes não faz sentido eu conquistar certa coisa, porque aquela coisa que eu conquistei vai passar rápido, né? Então, outra coisa também que eu vi, que eu percebi, tá? Que como disse para vocês, eu estou pesquisando vários livros. Num livro que eu pesquisei na aula anterior, diz que a palavra vaidade aparece 37 vezes no livro de Eclesiastes. Mas já num livro que eu pesquisei hoje, tá? Que no final das aulas, todas as aulas eu vou botar na bibliografia,
eu vi que a palavra vaidade está escrita 38 vezes, então eu não sei se são 37 ou 38, né? Qual deles que está correto. Mas uma curiosidade que eu quero falar para vocês, que em todo o Antigo Testamento, naqueles 39 livros do Antigo Testamento, a palavra vaidade aparece apenas 34 vezes. E no livro de Eclesiastes aparece 37 ou 38 vezes, como eu estou falando para vocês. Então é impressionante como a quantidade de vezes que aparece essa palavra vaidade no livro de Eclesiastes, né? Comparado ao Antigo Testamento. Agora nós vamos para o próximo slide, o versículo 3, que diz assim, ó: que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho que ele faz debaixo do sol? O que isso significa? Os sentidos da palavra que vantagem são proveito e lucro adequado. Qual é o lucro resultante de uma transação comercial? Né? Qual é a vantagem que eu vou obter através de uma transação comercial? O que resta depois que todas as despesas foram contabilizadas? O que isso significa? Depois que a gente registra todos os gastos financeiros, o que entra, o que sai, né? O que resta depois disso? Então eu preciso correr. Aqui eu coloquei uma maneira para ver se vocês entendem. Eu preciso correr para pagar todas as contas, mas depois que eu pago todas as contas, eu sempre vou querer mais coisas, eu sempre vou querer adquirir mais coisas, né? Peço desculpa para vocês que eu tô um pouco gripada, então eu tô tocando meu nariz, tô com a voz meio fanha, né? Meio rouca aqui, tá? Mas não posso deixar de gravar esse vídeo. Então, voltando aqui ao exemplo que eu dei aqui para vocês, então, o sentido da palavra vantagem, porque esse versículo fala que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho. Então, tudo se resume em correr atrás, né? Em correr atrás de lucro, em correr atrás de coisas. E depois que a gente paga as contas, a gente deseja fazer mais contas e tem que trabalhar de novo, pagar mais contas novamente, né? E assim por diante a vida continua, né? É um consumo e ciclo sem fim. Então aqui eu vou falar um pouquinho com vocês o que dá para entender, né, desse versículo 3. Que o trabalho aqui, né, as pessoas sempre estão trabalhando para pagar suas contas, e sempre vai ter coisas que as pessoas desejam, sempre vão estar correndo atrás. É um consumo sem fim, né, e isso nunca acaba, né. Vou dar um exemplo para vocês, quem tem uma TV de 40 polegadas, que é uma de 50, quem tem uma de 50, que é de 55, quem tem de 55 é de 70, e assim por diante. É um consumo sem fim. Então, outra coisa aqui que eu quero falar, que tem ainda a ver com esse versículo 3, é que o trabalho aqui está sendo considerado como uma atividade exaustiva, tá? Praticada debaixo do sol. Uma ideia principal de Eclesiastes, qual que é? A vida pode parecer não ter sentido, porque passa muito rápido, mas os conselhos dos sábios vão nos ajudar a entender como valorizar e dar sentido para a nossa vida. Então é bom quando a gente aprende sobre um livro como esse que a gente está aprendendo, né? Porque aqui nós podemos escutar conselhos que vão nos ensinar a dar valor por aquilo que realmente tem valor. De repente, alguma coisa supérflua que de repente nós estamos correndo atrás só está servindo para nos cansar e não está dando sentido para a nossa vida. Então, este livro, ele discute o trabalho como um fim proposto ao homem ou um ideal de felicidade, mas argumenta que o trabalho por si só não pode satisfazer o homem, tá? Então é isso que argumenta esse livro de Eclesiastes e principalmente aí nesse versículo 3 do capítulo 1 que nós lemos. Agora nós vamos para o outro. Vamos mudar aqui. Versículo 4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Então, o que significa isso aqui? A brevidade da vida humana comparada com a idade da terra, né? Então, está comparando a idade de um ser humano com a idade da terra. A palavra sempre é comparativa e não absoluta, porque a terra não é eterna, tá? Só Deus é eterno e durará para sempre em todos os sentidos. Mas comparada com a vida humana, a Terra permanece com poucas mudanças. Então, o único que é eterno é Deus. Mas vocês podem ver que a Terra muitas vezes não tem mudança. E quantas pessoas nascem, quantas pessoas morrem e a Terra continua da mesma maneira. Mas o único que nunca muda, que é absoluto, é Deus. É o que está falando aqui, tá bom?
Agora nós vamos ver aqui o versículo 5 que diz: E nasce o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar de onde nasceu. Vamos ver agora o 6, versículo 6. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo seus circuitos. Agora vamos ver mais um versículo, que é o 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo o mar não se enche para o lugar para onde os ribeiros vão. Para aí tornam eles a ir. Então, eu vou falar do versículo 5, 6 e 7. O que isso aqui quer dizer? Então, aqui está falando de 3 elementos. Quais são esses elementos? No versículo 5 fala do sol. No versículo 6 fala do vento. E no versículo 7, todos os ribeiros, né? Fala dos ribeiros. Então, esses aqui são os elementos da criação. Esses 3 são elementos da criação. E são citados neste versículo. E a gente vê por que Salomão citou? Porque todos esses elementos estão cumprindo o seu percurso pré-determinado por Deus. Então, sempre vai ver um ribeiro indo para o mar. No versículo 6, sempre vai... Vamos voltar aqui. Sempre vai vendo um vento ir para o sul, fazer o seu giro depois para o norte. E no versículo 5, a gente sempre vai ver o sol nascer e depois o sol se pôr, tá? Então, é sobre isso que se refere, que esses 3 elementos sempre estão fazendo a mesma coisa. E com poucas mudanças e poucos acidentes, tá? Dificilmente eles vão deixar de fazer essas coisas. Às vezes pode ter um vendaval, ou pode ter um rio que transbordou, mas geralmente é a mesma coisa todos os dias, tá? Então, o que a gente aprende aqui, ó? Que esses elementos, sol, vento, água, transcorrem em um círculo ordenado. Mas para o homem, tá? Mas para o homem ter uma vida repetitiva, isso traz insatisfação. Então a gente sabe que o sol sempre vai nascer, sempre vai se pôr, tá? Vou falar só do sol aqui. Mas para o homem, uma vida repetitiva traz uma certa insatisfação. É isso que quer dizer o versículo 5, 6 e 7 que Salomão escreveu aqui. Agora vamos ver o versículo 8. Todas essas coisas se cansam tanto que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Então, aqui, o que significa esse versículo? Tudo que o olho vê ou o ouvido escuta nunca pode satisfazer o desejo do coração humano. O homem acredita que se puder obter o que vê, ficará realizado e satisfeito. Mas nunca será assim, porque as coisas nunca podem satisfazer o homem. Então é um engano achar que quanto mais eu tenho, mais que o meu olho vê e desejar e conquistar, mais eu vou ser feliz. É um tremendo engano, é isso que Salomão quer dizer aí. Versículo 9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez se tornará a fazer, de modo que nada há novo debaixo do sol. Então o que ele quer dizer aqui? Que essas coisas como a função do sol, tá? As coisas que a gente falou anteriormente, o sol, o vento, os ribeiros, que os ribeiros ali também tá falando a água, né? Que a água tem um curso, né? Então, assim, ó, essas coisas como a função do sol, do vento, das águas, sempre vão continuar acontecendo. E o olho quer sempre estar obtendo aquilo que ele vê, mas indica que o foco do ser humano é limitado, tá? Ele quer aquilo que ele está vendo, mas o homem tem um olhar muito limitado, tá? Então, nós só conseguimos enxergar a vida nessa perspectiva limitada debaixo do sol. É isso que quer dizer que nós só conseguimos enxergar as coisas limitadas debaixo do sol. Não conseguimos enxergar além do sol, o céu, uma eternidade, esse tipo de coisa assim, tá? Acho que vocês conseguiram entender. Se não conseguiram, pode botar depois no comentário. Vamos ler agora o versículo 10. Há alguma coisa que se possa dizer? Vê, isso é novo? Já foi no século passado que foram antes de nós. Isso aqui, gente, olha, quer dizer, não há na realidade nada de novo. Isso é, nada ocorre ou pode ocorrer que possa levar o homem a um novo mundo ou lhe proporcionar novas alegrias ou novas emoções. O que isso quer dizer? Por mais que algo novo seja inventado, isso não satisfará por inteiro o ser humano, porque o novo um dia também deixará de ser novidade e se tornará velho. Por isso que o homem não fica satisfeito nem com as coisas novas. Versículo 11, já não há lembrança das coisas que precederam, e das coisas que hão de ser também delas não haverá lembrança nos que hão de vir depois. Bom,
Então, olha só, isso daqui eu só encontrei explicação num livro, tá? Então, eu vi num livro uma explicação que diz assim, ó, que os registros do mundo antes do dilúvio foram totalmente destruídos, exceto as informações que nós temos registradas na Bíblia. Deus destruiu tudo, deste modo dizendo que o homem não fez nada que valeu a pena, né, para ser guardado, para ser lembrado. De fato, o que o homem fez foi mal, tão mal que teve que ser destruído por Deus. Então eu só consegui achar o significado do versículo 11 num livro. Eu acho que eu vi uns 4 livros ou 5, mas só num que dizia o significado desse versículo 11, tá? Agora nós vamos para o versículo 12. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Então aqui o que quer dizer? Que Salomão chama a si mesmo de pregador. Ele foi chamado por Deus para ser. E Salomão fala, eu, o pregador, fui chamado para ser rei de Israel. Então praticamente quer dizer isso mesmo, literalmente, que está escrito aí. Versículo 13. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Essa enfadonha ocupação de Deus aos filhos dos homens para nelas os exercitar. Então, o que significa isso aqui? E agora nós vemos a expressão debaixo do céu, tá? Aí nesse versículo tem a expressão debaixo do céu. Aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, debaixo do céu, tá? E agora nós vemos essa expressão debaixo do céu, que é um sinônimo da expressão debaixo do sol, que isso está significando que é na terra, né? Que está falando da vida aqui na terra. E o pregador aqui diz que se propôs a realizar uma investigação detalhada de tudo o que acontece aqui na terra. E dá para entender que no fim deste versículo que Deus deu aos filhos dos homens essa ocupação de analisar as coisas para exercitar suas mentes e para estar ocupado com alguma coisa. Então Deus deu essa função para os homens, né? Vocês têm que investigar, têm que trabalhar, façam alguma coisa para vocês estarem ocupados, né? Tem um ditado aí no mundo que diz que mente vazia, oficina do diabo. Aquele que não se ocupa com coisas boas provavelmente vai ter tempo para ficar vendo ou fazendo coisas ruins. Agora vamos ver versículo 14. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Bom, o resumo desta passagem é que o homem não pode resolver os problemas do homem. O problema maior que é uma natureza pecaminosa e caída, o problema maior do ser humano, é uma natureza pecaminosa e caída que está em rebelião contra Deus. Só pode ser resolvido através do próprio Deus. Natureza rebelde, natureza pecaminosa e caída, só o próprio Deus pode resolver, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, essa aflição de espírito que fala aí no finalzinho deste versículo, só pode ser preenchida quando Deus faz parte da nossa vida e preenche esse vazio, tá? É isso que significa aqui. Versículo 15. Aquilo que é torto não se pode endireitar, aquilo que falta não pode ser calculado. O que significa? Salomão não está dizendo que tentar endireitar ou mudar algo é inútil, e sim que por mais que se esquadrinhe ou use todos os recursos da terra, não se pode endireitar o que Deus estabeleceu, que seria torto, distorcido ou invertido. Eu não fiz o slide desse versículo, mas em Eclesiastes 7, capítulo 7, versículo 13, está escrito assim: Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? Você pode ler na tua Bíblia, Eclesiastes 7, versículo 13, tá? Agora vamos para o versículo 16. Falei eu com o meu coração dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Na verdade, o meu coração contemplou abundantemente a sabedoria e a ciência. O que quer dizer esse versículo? Nenhum outro homem teve a sabedoria e o conhecimento de Salomão, porque foi um dom dado por Deus. Só ele contemplou abundantemente a sabedoria e o conhecimento, porque neste nível, né, de sabedoria e conhecimento, ele foi o único homem que teve sabedoria e conhecimento neste nível de sabedoria, neste nível de conhecimento, simplesmente porque foi um dom dado por Deus. Então, nenhum outro pode se comparar a ele, porque foi dom dado por Deus, né, para Salomão. Versículo 17. E apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria, a conhecer os desvarios
e as loucuras, e vim a saber que também isso era aflição de espírito. Significa que o pregador concluiu que a mera sabedoria ou conhecimento também trouxe desilusão e pesar. Salomão tinha dinheiro para fazer tudo o que seus olhos desejassem, mas percebeu que isso não impedia a aflição do seu espírito. Então não é porque eu consigo todas as coisas materiais, terrenas que eu quero, que o meu espírito vai estar sempre alegre, né? Ele viu isso, que ele também tinha, que o espírito dele também era afligido por dor, por tristeza. Versículo 18. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e o que aumenta em conhecimento, aqui de ciência, mas pode ser conhecimento também, e o que aumenta em ciência aumenta em trabalho. Significa que apesar das vantagens provenientes da sabedoria, Salomão também sentiu dor, tristeza e aflição, tá? Então, Salomão foi um cara que experimentou, como eu disse para vocês, tudo de bom na vida, né? Não teve o que o olho dele viu, o que ele não conseguiu, mas ele diz que isso não impediu ele de sentir tristeza, não impediu ele de sentir aflição de espírito, tá? Essa foi a nossa aula número 2 e eu pretendo na aula número 3 estar falando do capítulo 2. Todos os versículos do capítulo 2 minuciosamente, tá? Quero fazer assim como eu fiz com esse. E eu queria também convidar vocês, né, para assistirem todas as nossas aulas, convidar vocês a curtir, a comentar, se você também quiser compartilhar essas aulas com alguém. E isso é interessante, isso daí é uma coisa que é muito importante, porque é importante para nós mesmos adquirirmos conhecimento e também ajudarmos outras pessoas, porque quando eu comecei, né, esses slides aí, né, quando eu comecei essa segunda aula, eu coloquei um dos objetivos, né, de nós estarmos aprendendo, estudando o livro de Eclesiastes, é o que está escrito em Oséias capítulo 4, versículo 6a. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, se você puder assistir, se você não quiser ser destruído, tudo que você puder aprender, tudo que você puder, né, estar estudando minuciosamente, como eu falei agora, né? Aqui nós estamos tendo a oportunidade de analisar versículo por versículo, né? E eu vou ser bem sincera com vocês, eu não me limito a pesquisar em 1, 2 livros, eu estou pesquisando 4, 5 livros, tá? Todas as informações que eu estou podendo achar sobre esses versículos, eu estou passando para vocês. Então quer dizer que um trabalho, de repente, que vocês teriam várias horas, como eu tive, né? Para pesquisar, em menos de 30 minutos vocês já puderam entender todo o capítulo 1 de Eclesiastes, tá bom? E eu quero dizer para vocês também que os vídeos, né, dessas aulas são postados dia sim, dia não, lá no meu canal do YouTube, tá? E eu espero que vocês possam assistir, né? Espero que vocês possam compartilhar esses vídeos. E até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês, tá bom? Tchau!